Boa noite a todos presentes. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje sentimos muito honrados com a presença da nossa querida amiga palestrante Shirley Milagre, que falará sobre o tema Lógica da Providência. Shirley é médica pediatra e professora universitária. Está na doutrina espírita desde a evangelização e atua como palestrante e facilitadora de estudos espíritas, colaborando nesta casa há aproximadamente 2 anos e também no Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Seja muito bem-vinda, nossa querida amiga Shirley. Boa noite. Bom, hoje nós vamos trazer aqui, mais uma vez, as palavras de Emmanuel, pela psicografia de Chico, está lá no livro Pão Nosso, um capítulo que trata da lógica da providência. Interessante esse capítulo porque quando a gente lê o título, a gente pensa, bom, Emmanuel vai falar da providência divina, né, para nós, como é que a coisa funciona, né? E na verdade ele fala, ele abrange outros aspectos que estão relacionados à providência divina, mas não necessariamente somente sobre isso, né? E ele começa esse texto falando de uma passagem de Paulo aos Hebreus, está no Hebreus 10, versículo 32, que fala, depois que fostes iluminados, suportastes grande combate às aflições. Depois que fostes iluminados, suportaste grande combate de aflições. Isso é a palavra de Paulo. E o Emmanuel vem falar sobre esse comentário de Paulo especificamente. E ele começa, então, com a seguinte frase: os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. E, na verdade, o que nós temos visto, principalmente na atualidade da Terra, onde o nosso país, especificamente o Brasil, que passa por uma série de conturbações, se Deus quiser, para melhor, né, mudanças melhores, como aquela casa que está sofrendo uma reforma e parece que está tudo muito bagunçado, mas a gente sabe que quando as coisas começarem a ficar nos seus devidos lugares, certamente que o resultado vai ser muito bom. Uma construção nova, uma casa nova, um novo país. É assim que a gente vê. E Emmanuel vem nos dizer que nesse mundo atualmente, aquele discípulo de fé sincera, ele muitas vezes é visto como uma pessoa que não sabe lidar com a sorte, que tem pouca ambição, né? Que não é capaz de explorar o outro, então ele é explorado pelo sistema. Então o cristão, o espírita, ou aquele que tem a fé sincera, ele é tomado por um indivíduo sofredor, né? E quando a gente vai ver as palavras de Emmanuel, a gente vai pensar o que é uma fé sincera, né? Esta fé sincera nos remete um pouco ao Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala que a fé sincera é sempre calma, né? Ela dá paciência, ela sabe esperar, porque tem o seu ponto de apoio na inteligência, na compreensão das coisas e está certa de chegar aonde necessita. Isto é a definição de uma fé sincera pelo Evangelho segundo o Espiritismo, está lá na obra de Kardec. Por aí nós já vamos percebendo que a atitude do cristão verdadeiro e de fé sincera, ele tende a ter uma atitude diferente
diante da diversidade de desafios que se mostram a serem vencidos. Ele muitas vezes vai atuar de maneira paciente, ele vai atuar de maneira perseverante, ele vai atuar de maneira simples, mas altamente inteligente. Ele vai ser aquele observador que vai estar muitas vezes calado, mas vai falar na hora certa aquilo que for necessário, né? Então, o discípulo com fé sincera, ele tem uma atitude de fé sincera. E a gente sabe que essa fé sincera é baseada naquilo que o Cristo deixou para a gente. Essa fé sincera do pedir e se vos dará. Batei e a porta se vos abrirá. Buscai e achareis. Né? Todo aquele que pede, ele recebe. Quem procura, acha. E quem bater, a porta vai se abrir. Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Olha que interessante. O Cristo aqui falando... Oh, gente, desculpa. Vamos voltar. O Cristo aqui falando verdadeiros bens, né? Então, o Cristo dando o exemplo da fé sincera. Fé sincera é quando nós temos essa certeza absoluta que aquilo que nós desejarmos será atendido. Mas olha que interessante, quando ele completa, olha, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. O que são verdadeiros bens? Verdadeiro bem é aquilo que vai nos jogar para cima na nossa escala evolutiva, que vai melhorar a nossa condição espiritual. Tudo que na terra, no nosso dia a dia, na vida, todos os recursos que a terra pode oferecer, e que esses recursos, de acordo com o estágio que nós estamos, de sentimento, com o nível de orgulho, o nível de ambição, o nível de vaidade que nós temos, de acordo com isso, são os recursos que irão nos levar a uma condição melhor. Muitas vezes nós desejamos coisas que não são capazes de nos trazer o verdadeiro bem, e sim nos trazer a derrubada, a queda, né? Muitos de nós que muitas vezes somos orgulhosos, se nós tivermos a oportunidade da volúpia do dinheiro, do recurso financeiro, nós poderemos nos tornar mais orgulhosos ainda do que somos. Se nos for dado poder, nós podemos triplicar esse nosso orgulho. E aquilo que nós acreditávamos que poderia ser um bem que nós iríamos utilizar para resolver uma porção de coisas na vida nossa, na vida de todos aqueles que amamos, e na verdade se torna um mal, porque nós não estamos preparados para receber aquele bem naquele momento, naquela etapa que nós estamos. Então, até nessa condição de fé sincera, como cristãos, nós temos que entender se estamos aptos a receber aquilo que nós estamos pedindo, não é? Nós temos que observar se nós estamos pedindo aquilo que realmente é o nosso verdadeiro bem, né? E aí está a fé sincera, que não se engana e que não pretende enganar o Criador. Mas e essa história de sofrimento? Como é que é isso, essa história de sofrimento? Somos grandes sofredores, mas então o cristão é um grande sofredor? Bom, se nós formos considerar as palavras de Jesus lá em Lucas,
no capítulo 6, versículo 20 e 21, e Lucas 24 e 25, nas bem-aventuranças. Olha que estranho, o Cristo mesmo vem nos dizer que bem-aventurados sois vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Bem-aventurados, mas ai de vós, ricos, porque tendes no fundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ora, será que Jesus quis dizer que para a gente ser um verdadeiro cristão, a gente tem que sofrer? Não, não tem que sofrer. Mas o Cristo deixa claro que toda atitude sincera de fé, ela implica em mudanças de costumes, mudanças de pensamentos, mudanças de sentimentos. E toda mudança implica em você adotar uma coisa e abandonar outra. E toda vez que nós abandonamos uma atitude, toda vez que nós abandonamos um tipo de sentimento, toda vez que nós abandonamos um costume, uma cultura, um pensamento, um raciocínio, toda vez que nós mudamos a nossa visão, nós abandonamos uma visão para assumirmos e abraçarmos outra. Isto é perda. E toda perda gera luto e gera sofrimento. Como que nós vamos nos tornar pessoas melhores sem qualquer sofrimento? Não é possível que isso aconteça, não é? A vida nos mostra que toda vez que nós abrimos mão de uma coisa que a gente carrega conosco tanto tempo, nós sofremos pela ausência dela por algum tempo, até que então nós estejamos reconstruídos, né? E modificados. Então é isso que Jesus quis dizer quando fala de sofrimento. Emmanuel, também na sua passagem do Pão Nosso, ele fala sobre isso. Ele fala que muitos, né, há mesmo quem afirme que prefere se afastar deliberadamente dos círculos religiosos. Prefere se afastar, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Por quê? Eu prefiro me afastar, eu prefiro não saber, eu prefiro não tomar conhecimento, eu não quero estudar doutrina espírita, porque eu não quero passar por essa mudança que vai gerar algum grau de sofrimento em mim, né? Então, como eu não quero nenhum tipo de sofrimento, eu quero apenas o prazer, eu prefiro ignorar. Com isso eu não preciso mudar e eu fico como eu estou. Então, muitos cristãos que estão dentro das várias seitas religiosas cristãs, eles têm uma atitude de alheamento diante do Evangelho de Jesus. Muitas vezes frequentam, não é? Frequentam, vão aos cultos religiosos, frequentam a casa espírita, mas quando são convidados a colocar a doutrina espírita dentro de si, quando são convidados a colocar o Evangelho de Jesus dentro de si mesmo, isso acontece nas outras seitas cristãs. Os convites, eles são feitos a todas as criaturas, não só as criaturas que frequentam a casa espírita. O Evangelho de Jesus está disseminado, não é? E aí o que acontece? Essa criatura
começa a se afastar daquele círculo religioso. Ah, não. Não, porque se eu tiver que ser cristão e precisar ter paciência com o meu vizinho, eu não dou conta daquele vizinho. Eu não dou conta daquele colega de trabalho, né? Eu não dou conta daquele filho difícil. Eu não dou conta desse marido ou dessa esposa, né? Então, prefere ficar distante do que realmente fazer essa renovação. E esses padecimentos espirituais? Será que todo cristão e todo espírita sofre perseguição espiritual por ser espírita, por ser cristão? A gente vai lembrar também as palavras de Jesus, lá em Mateus 7, versículo 13 e 14, e Mateus também 7, versículos 5, 6 e 10. Quando ele fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado é o caminho que leva para a vida. E quão poucos são os que acertam com ela. Então, veio Cristo, o próprio Cristo, nos dizer a dificuldade que nós temos de sofrer o padecimento espiritual. Porque para você passar por uma porta estreita, no mínimo você tem que emagrecer. No mínimo comer pouco, né? No mínimo tem que ficar mais fininho. No mínimo você tem que se rebaixar, né? Você não pode ficar pavão, né? Então, a gente percebe que para passar por uma porta estreita, exige da gente algum esforço no sentido de se adequar, no sentido de mostrar condições, qualificações, conquistas na realidade, né? Superações, tá certo? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, toda a criatura que passa pelos momentos de desafios, hoje a gente não fala dificuldades, né? A palavra é desafio. Todos nós que passamos por inúmeros momentos de desafio, nós estamos sendo convidados a sermos bem-aventurados. Por quê? Toda vez que nos esforçamos por passar pela porta estreita, nós estamos passando por esses desafios da tristeza, da falta de recursos, das perdas, muitas vezes, de entes queridos, da compreensão daquele que a gente ama, do apoio, né? Então, a gente passa por sede de justiça, nós, muitas vezes, passamos uma necessidade emocional, e isso faz parte dessa adequação em ser o cristão verdadeiro, cultivando a fé sincera. Emmanuel fala que os ímpios, os ignorantes, os fúteis, eles exibem-se espetacularmente na vida comum, através de traços bizarros de fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade, atravessam grandes túneis de tristeza, de abatimento, de taciturnidade. Ou seja, lembrando aqui o Livro dos Espíritos, pergunta 255 do Livro dos Espíritos. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Porque aqui nós estamos falando daquelas criaturas
que passam às vezes aqui no planeta Terra, né, na vida material, apenas vivenciando os recursos materiais que a vida lhe ofereceu, obtendo deles o prazer e a alegria temporária que essa matéria proporciona a esta consciência, a esse espírito. E ele passa a vida dele assim, né? E aí, quando ele chega do outro lado da vida, quando ele sai da terra, ele deixa o corpo físico, se torna espírito, né? Ele se tornando espírito, muitas vezes essas alegrias que ele encontrava na sua vida, na sua vivência na terra, e esse tipo de prazer no qual ele se locupletava, ele não vai encontrar, não é? Ele não vai encontrar lá. É grande a decepção, porque a vida espiritual, que é a verdadeira e que é a eterna, não apresenta esse tipo de prazer e de fontes de pseudo-felicidade que muitas vezes aquela consciência ficava vivenciando aquilo. Então, a pergunta do Livro dos Espíritos é muito pertinente, porque esses espíritos que saem aqui, nesta condição, lá no mundo espiritual, eles atravessam grandes túneis de tristeza. Grandes túneis de tristeza. Então, o que é que faz o espírito sofrer no mundo espiritual, já que lá não tem essa matéria que nós temos aqui? O que faz sofrer no mundo espiritual são as angústias morais, que o torturam muito mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Então, se nós pretendemos sermos discípulos de Jesus, no que se refere a ter uma fé sincera, nós precisamos começar a agir como diz o próprio Jesus, como meninos. Olha só. E Jesus, chamando o menino, pôs no meio deles e diz: na verdade vos digo que se não fizerdes como meninos, não entrarei no reino dos céus. Todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Está em Mateus 13, versículo 1 a 5. O que Jesus quis dizer? Que na medida em que nós tomarmos aquela atitude de criança no sentido de quê? Da humildade, do reconhecimento da paternidade divina, de sabermos que há algo maior do que nós, mais poderoso, mais capaz de nos orientar, de nos conduzir, de nos ensinar, de nos ilustrar, de nos esclarecer, de nos dar coragem, de nos mostrar o roteiro. Nós temos que ter esta humildade de receber de nosso Pai toda esta gama de informação, todo esse auxílio espiritual, moral e, sobretudo, cultural, porque é uma mudança de paradigma que a gente faz na vida da gente, diante de toda a cultura que está aí imposta pela própria sociedade. Então, nós precisamos ter a atitude desta criança. A criança que sabe que precisa de proteção. A criança que sabe que sozinha ela não consegue chegar onde precisa. A criança que sabe que precisa do pai para ter alimento, proteção, garantias. Então, essa que é a proposta de Jesus, para que a gente possa, então, se sentir filhos de Deus. O fenômeno, entretanto, é natural. O fenômeno de deixar o corpo físico, entrar no mundo espiritual e se decepcionar consigo mesmo, é natural.
porquanto haverá sempre ponderação após a loucura, e haverá sempre remorso depois do desregramento. Então, toda criatura que se entrega à volúpia dos vícios morais, então, a prática de atitudes que alimentam o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ambição, né? Todas as nossas atitudes que alimentam esses vícios morais, elas precisam ser naturalmente trabalhadas pela nossa consciência. Aquele que não parou para se modificar, obrigatoriamente, ao chegar no plano espiritual, na vida espiritual, ele se sente intimado a fazer isso. Ele é intimado a fazer isso, né? E ele naturalmente vai passar pela fase do arrependimento e pela fase da tristeza do tempo perdido, né? O problema, contudo, abrange um mais vasto círculo de esclarecimento. A misericórdia, que se manifesta na justiça divina, transcende a compreensão humana. O Pai é tão misericordioso com todos nós, que Ele estará sempre nos dando a oportunidade do recomeço. Não existe aquela lei que diz que o espírito será condenado eternamente ao sofrimento do fogo do inferno. Não existe isso. Nem a criatura mais bárbara que nós já tivemos notícia. Nem ela vai ser condenada eternamente ao fogo do inferno. Não existe isso. Porque o Pai, Ele é misericordioso, e a justiça divina é uma justiça do progresso, da correção, da mudança de rumos. Ela cobra do indivíduo a atitude inadequada, mas ela convida o indivíduo à mudança de atitude, a ser uma criatura melhor. Então, não basta que ele sofra, e que ele sofra pelo seu arrependimento. É preciso que ele mude. Enquanto muitos de nós achamos que uma criatura que cometeu um crime aqui na Terra, considerado crime pelas leis da sociedade, deve padecer lá na prisão até morrer, ou então ir direto para a cadeira elétrica, se possível deixar-se desistir no universo. O Pai, Deus, nosso Pai, não é assim que Ele pensa, porque Ele é nosso Pai. O amor acima da justiça. Então, Ele estabelece leis que, além de nos trazer as consequências do que nós fazemos, são leis que nos permitem recomeçar. Esta é a grande misericórdia. Considerando a penitência em sua feição expiatória, existem numerosos lugares de provações na esfera, para nós invisível, destinada à regeneração, a preparo de entidades perversas ou renitentes no crime, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso, do arrependimento, as etapas iniciais da obra de redenção. E é por isso que Jesus disse: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Nenhuma. Porque Ele tem certeza absoluta da misericórdia divina e da vontade do Pai, que todos os teus filhos, todas as criaturas, todos nós criados por Ele, que nós caminhemos de volta em direção ao Pai, através do desenvolvimento das nossas potencialidades espirituais, a nossa potencialidade humana, a nossa capacidade de amar,
porque é ela que vai nos definir como criatura equilibrada. A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina. Deus não é inflexível, Deus não é duro, Deus não é vingativo. Deus não usa de punição com a medida que nós medimos as criaturas que estão ao nosso lado. Não. Conforme a conduta do Espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do homem, quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor, porque o amor sempre cobre a multidão dos pecados. E muitas vezes basta um pequenino gesto de amor para que uma criatura altamente bárbara e perversa se sensibilize e a partir dali deseje firmemente ser diferente. E é como nós dizemos, gente, toda vez que nós desejamos mudar a nossa vida, nós temos que abrir mão de coisas que nós já estamos há muitos anos gostando de fazer ou de ser. Então, abrir mão disso significa um pouquinho de luto, um pouquinho de dor, um pouquinho de sofrimento. Por isso são bem-aventurados os que sofrem. Por isso são bem-aventurados os que sofrem. São aqueles que realmente querem mudança. Não é só o que sofre por sofrer, mas é aquele que sofre porque quer mudar. Então, bem-aventurados esses que sofrem porque querem realmente a mudança. Bem, o pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito a experiências mais fortes, somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Interessante isso, esse comentário de Emmanuel, porque a gente pensa assim, vamos tentar, vamos lembrar de alguém que a gente conhece que é puro amor, que a gente conhece como referência. Vamos lá, quem cita alguém que passou aqui na Terra e que foi exemplo de amor? Oi? Jesus, sem ser o Cristo. Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá. Todo mundo conhece Madre Teresa, né? Todo mundo sabe do trabalho de Madre Teresa? O trabalho dela era intercontinental. Ela fazia abrigos para criaturas com problemas de saúde os mais graves e mais diversos. Por exemplo, hanseníase, HIV, né? Então ela abria abrigos em vários continentes, tanto nas Américas, quanto lá na África, quanto lá na Europa, quanto lá na Índia. E quem via Madre Teresa de Calcutá? Aquela pessoinha, né? Pequenininha, vestida de uma simplicidade enorme, mas com uma capacidade de amar que fazia com que ela tivesse condições, então, conquistado pelo trabalho, no esforço próprio, né, de adquirir valores e de transmutar esses valores, construindo coisas maravilhosas pelo mundo afora. Então a gente pensa assim, quando eu tiver espírito evoluído, eu vou ser um espírito feliz, que eu não vou ter problema. Não. Quando você for espírito realmente evoluído, você vai ter uma capacidade de amar tão grande que o seu prazer vai ser ajudar, o seu prazer vai ser enfrentar desafios. Vai mudar. Desafio deixa de ser problema. Desafio passa a ser conquista.
Então é isso que é a evolução espiritual. E é por isso que Emmanuel diz que só após aprender a ver com o Espírito eterno é que a própria vida vai nos permitir fazer muito mais pela humanidade do que nós fazemos atualmente. Nós temos que nos preparar para realmente sermos capazes de amar. A dor, a luta, a experiência constituem uma oportunidade concedida por Deus às criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredoura aquisição do Espírito. Então, o desafio, a dor, a luta, a experiência que você passa é a oportunidade de adquirir virtude, porque a virtude é a aquisição que nos nobilita, nos dá a condição de espírito evoluído, capazes de amar e de realizações maiores do que aquelas que nós fazemos hoje, né? Nascer-lhes-á nos corações daí em diante a força indispensável ao triunfo no combate às aflições, né? Se nós possuirmos então a verdadeira caridade espiritual, se nós trabalharmos por essa iluminação íntima, irradiando esta luz espontaneamente para o caminho daqueles que caminham conosco, aqueles que estão na luta, no aprendizado, muito mais nós vamos receber, né, das fontes puras, dos planos mais elevados, porque depois de valorizar a oportunidade recebida, horizontes infinitos se abrirão no campo ilimitado do universo para as nossas almas. Então, a grande questão nossa é aprender a ver os nossos problemas como oportunidades, desafios e oportunidades. E aprender a ver a nossa mudança, a mudança que se faz necessária nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, posturas e sentimentos, como algo que vai nos trazer algum grau de sofrimento, se nós queremos mudar. E é esse o caminho a ser trilhado, não existe outro caminho. Lembrando sempre que todos aqueles que muitas vezes vivem a vida como se fosse única, eles não vão conseguir vislumbrar essa necessidade de melhoria. Para que nós consigamos perceber essa necessidade de mudança, nós precisamos vislumbrar o momento aqui na Terra, não como único, mas como apenas um de vários outros que ainda virão, se assim o Pai nos permitir, para que nós possamos fazer a nossa caminhada gradualmente em direção àquilo que o Pai deseja de nós. E não o que nós desejamos. O que nós desejamos para nós agora corresponde àquilo que nós sentimos e pensamos. À medida que nós progredimos, o nosso desejo vai mudar. Então, a nossa maior referência e que nós precisamos confiar é o desejo do Pai, é o desejo de Deus, é aquilo que Ele quer para cada um de nós. E para que nós consigamos perceber isso, é preciso que nós entremos em sintonia com esse Pai através da prece e da leitura do Evangelho de Jesus. Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. E é através dele que nós vamos fazer essas nossas conquistas. Lembrando mais uma vez o Evangelho, Mateus 7, versículo 24, 27 e Lucas 6, 46 e 49. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha.
Olha que interessante. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as observa. O Evangelho do Cristo. Uma casa sobre uma rocha. Construir uma casa, um abrigo, aquilo que nos protege, sobre a rocha, que é algo firme, não é? Todo homem sábio que ouve a palavra do Cristo, ele sofre a ação da chuva, dos rios transbordantes, dos ventos soprantes, que tentam derrubar aquela casa. Então, o fato de nós crermos, o fato de nós aceitarmos as verdades do Evangelho e o fato de nós nos dedicarmos a essas mudanças, não significa que estamos livres dos desafios. Eles existem exatamente para fazer com que essa casa seja robusta, para que eu mesma consiga perceber que ela está fundada em bases sólidas. Ao passo que aquele que passa aqui, no caminho da terra, como frívolo, oportunista, vive de aparências, são almas frágeis, parecem galhos secos que se quebram ao primeiro golpe de ventania, Então esse constrói sobre areia, E construindo a casa sobre areia, o que acontece? Vêm os desafios, a chuva, os rios, os ventos, e a casa cai, porque não tem estrutura, não tem força, Por isso, o nosso irmão Emmanuel diz que os espíritos nobres, eles suportam as tormentas do caminho da terra. Eles sabem disso. Eles sabem que essas tormentas fazem parte da evolução, que faz parte das conquistas que ele precisa passar, para transformar aquilo que ele tem de melhor em virtudes. Deu. Só a luz espiritual, então, garante o êxito nas provações, E é muito interessante quando Emmanuel fala que ninguém concede uma responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Então, quando nós estamos lá pensativos em nossa casa, pensando assim, nossa, eu queria ser presidente desse país, para mudar muita coisa aqui nesse país, Eu queria ser uma pessoa importante para mudar tudo na sociedade. Ora, gente, vamos olhar para nós mesmos, para o nosso tamanho, para as nossas limitações. Vamos ver o que cabe dentro desses limites que nós já conquistamos, que nós somos capazes de fazer, de doar de nós mesmos. E vamos, dentro desses limites, oferecer o melhor que nós temos. Às vezes, o melhor que nós temos é não tirar a esperança de um país melhor do outro. É o máximo que nós podemos oferecer. Às vezes vai ser isso. Porque nós precisamos fazer novas conquistas, adquirir novas virtudes, que nos vão dar a condição de espíritos nobres, com a casa sobre a rocha, para enfrentar os grandes desafios, Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Os verdadeiros cristãos não são os que falam bonito. O verdadeiro cristão não é aquele que fala e todo mundo chora, se toca, O verdadeiro cristão é aquele que o Vicente colocou aqui, que sabe fazer a oração, ou seja, orar em ação, Então é ser cristão na atitude do dia a dia, no nosso caminho simples do dia a dia, não é só dentro da casa espírita ou dentro da igreja.
é no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso lar, na nossa rua, no trânsito, né? Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e será lançada ao fogo. Que fogo é esse? É o fogo da consciência, é o fogo do esclarecimento, é o fogo da percepção do tempo perdido e das atitudes inadequadas, que geram sofrimento e que geram dor, que geram angústia moral, que é o que o espírito sente quando está desencarnado. Ele sofre pelas angústias morais. Coragem, trabalhadores, tomai as vossas grades, tomai as vossas charruas. Acho que essa palavra está errada aqui, né, gente? Arrotei, não é, né? Então, vamos amarrar esses nossos corações, vamos arrancar deles o joio, vamos semear a boa semente, que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir os frutos da caridade. Então, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Falando do verdadeiro cristão, dos seres perfeitos. Então, mesmo diante de todos os desafios que nós temos nos dias de hoje, não vamos desanimar e não vamos nos sentir incapazes. Nós somos capazes e nós estamos aqui porque somos capazes. Apenas nos basta querer. É preciso querer, né? A hora que nós quisermos, nós vamos fazer o batei e a porta se vos abrirá. Bom, eu acho que eu queria trazer para a noite de hoje para vocês é isso, muita paz e uma ótima noite a todos. Depois, quem quiser voltar na leitura, está lá em Pão Nosso, lição 60, Lógica da Providência. Muito obrigada.